Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 57. Asvataman jura matar Drishtadyumna. Sanjaya disse: então Duryodhana, o chefe dos Bharatas, dirigindo-se a Karna, disse para ele como também para o soberano dos Madras e os outros senhores de terra lá presentes, essas palavras. Sem procurar essa ocasião chegou, quando os portões do céu estão escancarados. Felizes são aqueles kshatriyas, ó Karna, que obtêm tal batalha. Bravos heróis lutando em batalha com bravos kshatriyas iguais a eles em força e destreza, obtêm grande bem, ó filho de Urada. A ocasião que chegou é exatamente essa. Ou que esses bravos kshatriyas, matando os Pandavas em batalha, obtenham a terra ampla, ou que eles, mortos em batalha pelo inimigo, alcancem a região abençoada reservada para heróis. Ouvindo essas palavras de Duryodhana, aqueles touros entre os kshatriyas alegremente proferiram gritos altos e bateram e sopraram seus instrumentos musicais. Quando o exército de Duryodhana ficou assim cheio de alegria, o filho de Drona, alegrando todos os teus guerreiros em seguida disse, na própria vista de todas as tropas, e diante dos olhos de vocês todos, meu pai depois que ele tinha posto de lado suas armas foi morto por Drishtadyumna. Por aquela ira qual tal ação pode acender, e por causa também do meu amigo, ó reis, eu juro realmente diante de vocês todos. Escutem então esse meu juramento. Sem matar Drishtadyumna eu não tirarei minha armadura. Se esse meu voto não for cumprido, que eu não vá para o céu. Seja Arjuna, seja Bhimazena, ou seja alguém mais, quem quer que vir contra mim eu subjugarei ele ou todos eles. Não há dúvida nisto. Depois que Ashvatthama tinha proferido essas palavras, o exército Bharata inteiro, unido, avançou contra os Pandavas, e os últimos também avançaram contra o primeiro. A colisão de bravos líderes de divisões de carros, ó Bharata, tornou-se extremamente horrível. Uma destruição de vida então começou na vanguarda dos Kurus e dos Sanjayas, que parecia a que ocorre na última grande dissolução universal. Após o começo daquele duelo, vários seres superiores, com os deuses, foram lá acompanhados pelas apsaras, para contemplar aqueles principais dos homens. Cheias de alegria, as apsaras começaram a cobrir aqueles principais dos homens dedicados aos deveres de sua classe com guirlandas celestes, com diversas espécies de perfumes celestes, e com diversos tipos de pedras preciosas. Ventos suaves levavam aqueles odores excelentes às narinas de todos os guerreiros principais. Tendo cheirado aqueles perfumes por causa da ação do vento, os guerreiros se engajaram novamente na batalha, e atacando uns aos outros começaram a cair no chão. Coberta com flores celestes, com flechas belas providas de asas de ouro, e com muitos dos guerreiros principais, a terra parecia bela como o firmamento coberto com miríades de estrelas. Então por causa dos gritos de aplausos vindos do céu e do barulho de instrumentos musicais, o duelo violento distinguido pela vibração de arcos e o estrépito de rodas de carro e gritos de guerreiros tornou-se extremamente violento. Capítulo 58. Arjuna examina a batalha no caminho para Yudhishthira. Sanjaya disse, assim foi travada aquela grande batalha entre aqueles senhores de terra quando Arjuna e Karna e Bhimazena, o filho de Pandu ficaram enfurecidos. Tendo derrotado o filho de Drona, e outros grandes guerreiros em carros, Arjuna, ó rei, se dirigindo a Vasudeva, disse, veja, ó Krishna de braços poderosos, o exército Pandava está fugindo. Veja, Karna está matando nossos grandes guerreiros em carros nessa batalha. Ó toda a linhagem de Dasarata, eu não vejo o rei Yudhishthira o justo. Nem a bandeira do filho de Dharma, o mais importante dos guerreiros, é visível. Ainda resta a terça parte do dia, Janardana. Ninguém entre os Dhartarashtra's vem contra mim para lutar. Para fazer, portanto, o que é agradável para mim, proceda ao local onde Yudhishthira está. Vendo o filho de Dharma são e salvo com seus irmãos mais novos em batalha, eu lutarei novamente com o inimigo, alto da tribo de Vrishni.
A essas palavras de Vibatsu, Hare Krishna rapidamente procedeu naquele carro para aquele local onde o rei Yudhishthira, junto com os poderosos guerreiros em carros Srinjaya de grande força, estava lutando com o inimigo, fazendo da morte sua meta. Durante a continuação daquela grande carnificina, Govinda, observando o campo de batalha, se dirigiu a Savyasati, dizendo: Veja, ó Partha, como é grande e horrível essa carnificina, ó Bharata, de kshatriyas na terra por causa de Duryodhana. Veja, ó Bharata, os arcos de dorso de ouro de guerreiros mortos, como também suas aljavas caras deslocadas de seus ombros. Veja aquelas flechas retas equipadas com asas de ouro, e flechas do comprimento de uma jarda lavadas com óleo e parecendo com cobras livres de suas peles. Veja, ó Bharata, aquelas cimitarras, decoradas com ouro, e tendo cabos de marfim, e aqueles escudos deslocados ornados com relevos de ouro. Veja aquelas lanças enfeitadas com ouro, aqueles dardos tendo ornamentos dourados, e aquelas massas enormes enroladas com ouro. Veja aquelas espadas adornadas com ouro, aqueles machados com ornamentos dourados, e as cabeças daqueles machados de batalha caídas de seus cabos dourados. Veja aquele contas de ferro, aquelas clavas curtas muito pesadas, aqueles belos foguetes, aquelas clavas enormes com cabeças com ferrões, aqueles discos deslocados dos braços de seus manejadores, e aquelas lanças, que têm sido usadas, nessa batalha terrível. Dotados, enquanto vivendo, de grande energia, guerreiros que vieram para a batalha, tendo pegado diversas armas, estão jazendo, embora privados de vida, como se ainda vivos. Veja milhares de guerreiros jazendo no campo, com membros esmagados por meio de massas, ou cabeças quebradas por meio de clavas pesadas, ou dilacerados e mutilados por elefantes e cavalos e carros. O campo de batalha está coberto com flechas e dardos e espadas e machados e cimitarras e massas com ferrões e lanças e contas de ferro e machados de batalha, e os corpos de homens e corcéis e elefantes, cortados com muitos ferimentos e cobertos com correntes de sangue e carentes de vida, ó matador de inimigos. A terra parece bela, ó Bharata, com braços cobertos com sândalo, enfeitados com angadas de ouro e com queiuras, e tendo suas extremidades envolvidas em proteções de couro. Com mãos equipadas com proteções de couro, com ornamentos deslocados, com coxas cortadas parecendo com trombas de elefantes de muitos guerreiros ativos, com cabeças lançadas por terra, enfeitadas com pedras preciosas e brincos valiosos, de heróis tendo olhos grandes expansivos, a terra parece muito bela. Com troncos sem cabeça completamente cobertos com sangue, com membros e cabeças e quadris cortados, a terra parece, ó o melhor dos Bharatas, com um altar coberto com fogos extinguidos. Veja aqueles carros belos com fileiras de sinos dourados, quebrados de diversas maneiras, e aqueles cavalos mortos jazendo espalhados no campo, com flechas ainda fincadas em seus corpos. Veja aqueles fundos de carros, aquelas aljavas, aqueles estandartes, aqueles diversos tipos de bandeiras, aquelas conchas gigantescas de guerreiros em carros, brancas em cor espalhadas por todo o campo. Veja aqueles elefantes, enormes como colinas, jazendo no chão, com línguas para fora, e aqueles outros elefantes e corcéis, privados de vida e enfeitados com estandartes triunfais. Veja aquelas mantas de elefantes, e aquelas peles e cobertores, e aqueles outros cobertores belos e matizados e rasgados. Veja aquelas fileiras de sinos rasgadas e quebradas de diversas maneiras por elefantes caindo de tamanho gigantesco, e aqueles belos aguilhões engastados com pedras de lápis lazuli, e aqueles ganchos caindo sobre o solo. Veja aqueles chicotes, adornados com ouro, e matizados com pedras preciosas, ainda nas mãos de cavaleiros, mortos, e aqueles cobertores e peles de veado ranco caindo no chão, mas que tinham servido como assentos em costas de cavalos. Contemple aquelas pedras preciosas para adornar os diademas de reis, e aqueles belos colares de ouro, e aqueles guarda-sóis deslocados e rabos de iaque para abanar.
Contemple a terra, lodosa com sangue, coberta com os rostos de heróis, enfeitados com brincos belos e barbas bem cortadas e possuidores do esplendor da lua e estrelas. Veja aqueles guerreiros feridos em quem a vida ainda não está extinta que, jazendo por toda parte, estão proferindo lamentos de dor. Seus parentes, ó príncipe, jogando de lado suas armas estão cuidando deles, chorando incessantemente. Tendo coberto muitos guerreiros com flechas e privado eles de vida, veja aqueles combatentes, dotados de energia ansiando pela vitória, e cheios de raiva, estão mais uma vez procedendo para lutar contra seus antagonistas. Outros estão correndo para lá e para cá sobre o campo, sendo rogados por água por heróis caídos. Outros parentes deles partiram em busca de bebida. Muitos, ó Arjuna, estão dando seu último suspiro enquanto isso. Voltando, seus parentes corajosos, os vendo ficarem inconscientes, estão jogando no chão a água que eles trouxeram e estão correndo de modo selvagem, gritando uns para os outros. Veja, muitos morrem depois de terem matado sua sede, e muitos, ó Bharata, estão morrendo enquanto bebem. Outros, embora afetuosos para parentes, ainda são vistos avançar em direção a inimigos em grande batalha, abandonando seus parentes queridos. Outros, além disso, ó o melhor dos homens, mordendo seus lábios inferiores, e com rostos tornados terríveis por causa da contração de suas frontes, estão examinando o campo em volta. Enquanto dizendo essas palavras para Arjuna, Vasudeva procedeu em direção a Yudhishthira. Arjuna também, vendo o rei naquela grande batalha, repetidamente incitou Govinda, dizendo: proceda, proceda. Tendo mostrado o campo de batalha para Partha, Madhava, enquanto procedendo rapidamente, lentamente disse para Partha mais uma vez: veja aqueles reis avançando em direção ao rei Yudhishthira. Veja Karna, que parece um fogo ardente, na arena da batalha. Lá o poderoso arqueiro Bhima está procedendo para a batalha. Eles que são os principais entre os Pancalas, os Sanjayas, e os Pandavas, eles, isto é, que tem Drishtadyumna como seu líder, estão seguindo Bhima. O vasto exército do inimigo está novamente rompido pelos Partas que avançam. Veja, ó Arjuna, Karna está tentando reagrupar os Kauravas que fogem. Parecendo o próprio destruidor em impetuosidade e o próprio Indra em destreza, lá procede o filho de Drona, alto da família de Kuru, aquele herói que é o principal de todos os manejadores de armas. O poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna está avançando contra aquele herói. Os Sanjayas estão seguindo a liderança de Drishtadyumna. Veja, os Sanjayas estão caindo. Dessa maneira o invencível Vasudeva descreveu tudo para o enfeitado com diadema Arjuna. Então, ó rei, começou uma batalha tremenda e terrível. Gritos leoninos altos se ergueram quando as duas hostes enfrentaram uma a outra, ó monarca, fazendo da morte sua meta. Assim mesmo, ó rei, por causa dos teus maus conselhos, aquela destruição começou sobre a terra, ó Senhor da terra, de ambos teus guerreiros e aqueles do inimigo. Capítulo 59. Arjuna salva Drishtadyumna de Asvatthama, quando sem carro. Sanjaya disse: então os Kurus e os Sanjayas mais uma vez enfrentaram uns aos outros destemidamente em batalha, os Partas sendo encabeçados por Yudhishthira, e nós encabeçados pelo filho de Suta. Então começou uma batalha terrível, de arrepiar os cabelos, entre Karna e os Pandavas, que aumentou a população do reino de Yama. Depois que aquela batalha furiosa, produzindo rios de sangue, tinha começado, e quando só um resto dos bravos Sansapitakas, ó Bharata, foi deixado vivo, Drishtadyumna, ó monarca, com todos os reis, do lado Pandava, e aqueles poderosos guerreiros em carros, os próprios Pandavas, todos avançaram contra Karna somente. Como a montanha recebendo uma vasta massa de água, Karna, sem ajuda de ninguém, recebeu naquela batalha todos aqueles guerreiros que avançavam cheios de alegria e ansiando por vitória. Aqueles poderosos guerreiros em carros, enfrentando Karna, foram repelidos e divididos como uma massa de água batida de volta para todos os lados quando ela encontra uma montanha.
A batalha, no entanto, que ocorreu entre eles e Karna foi de arrepiar os cabelos. Então Drishtadyumna atacou o filho de Radha com uma flecha reta naquela batalha, e dirigindo-se a ele disse: espere, espere. O poderoso guerreiro em carro Karna, cheio de raiva, vibrou o principal dos seus arcos chamado Vijaya, e cortando o arco de Drishtadyumna, como também suas flechas parecendo cobras de veneno virulento, atacou o próprio Drishtadyumna com 9 flechas. Aquelas flechas, ó impecável, atravessando a armadura ornada com ouro do filho de grande alma de Prishata, ficaram banhadas em sangue e pareciam belas como cochonilhas. O poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna, jogando de lado aquele arco quebrado, pegou outro arco e diversas flechas, parecendo cobras de veneno virulento. Com aquelas flechas retas numerando 70, ele perfurou Karna. Similarmente, ó rei, Karna, naquela batalha, cobriu o filho de Prishata, aquele opressor de inimigos, com muitas flechas parecendo cobras de veneno virulento. O matador de Drona, aquele arqueiro formidável, revidou por perfurar Karna com muitas flechas afiadas. Cheio de raiva, Karna então, ó monarca, disparou em seu antagonista uma flecha decorada com ouro que parecia uma segunda vara da morte. Aquela flecha terrível, ó monarca, enquanto ela corria impetuosamente em direção ao filho de Prishata, o neto de Sini, ó rei, cortou em 7 fragmentos, mostrando grande agilidade de mão. Vendo sua flecha frustrada pelas flechas de Satyaki, ó rei, Karna resistiu a Satyaki com chuvas de setas de todos os lados. E ele perfurou Satyaki naquele combate com 7 flechas do comprimento de uma jarda. O neto de Sini, no entanto, o perfurou em retorno com muitas flechas enfeitadas com ouro. A batalha que então ocorreu, ó rei, entre aqueles dois guerreiros foi de tal maneira quanto a encher espectadores e ouvintes com medo. Embora terrível, ela logo se tornou bela e digna de ser vista. Contemplando as façanhas, naquele combate, de Karna e do neto de Sini, o cabelo de todas as criaturas lá presentes pareceu se arrepiar. Enquanto isso o filho poderoso de Drona avançou contra o filho de Prishata, aquele castigador de inimigos e subjugador da bravura de todos os inimigos. Cheio de raiva, o filho de Drona, aquele subjugador de cidades hostis, se dirigindo a Drishtadyumna, disse: espere, espere, ó matador de um Brahmana, tu não escaparás de mim hoje com vida. Tendo dito essas palavras, aquele poderoso guerreiro em carro de grande agilidade de mão, se esforçando resolutamente, perfurou profundamente o bravo filho de Prishata, que também se esforçava com toda a sua destreza, com muitas flechas afiadas e terríveis dotadas de grande impetuosidade. Como Drona, quando vivo, vendo o filho de Prishata, ó Senhor, tinha ficado desanimado e o considerado como sua morte, assim mesmo o filho de Prishata, aquele matador de heróis hostis, vendo o filho de Drona naquela batalha, agora o considerou como sua morte. Logo, no entanto, se lembrando de que ele não podia ser morto em combate por meio de armas, ele avançou com grande velocidade contra o filho de Drona, como o destruidor correndo contra o destruidor no tempo da dissolução universal. O heróico filho de Drona, no entanto, ó monarca, vendo Drishtadyumna posicionado diante dele, respirou profundamente, furioso, e avançou em direção a ele. Ambos deles estavam cheios de grande raiva à visão um do outro. Dotado de grande energia, o valente filho de Drona então, ó monarca, disse essas palavras para Drishtadyumna, que não estava longe dele: ó desgraçado entre os Pancalas, eu hoje te despacharei para Yama. O pecado que tu cometeste antes por matar Drona te encherá hoje de arrependimento, para teu grande mal, se tu permaneceres em batalha sem ser protegido por Partha, ou se tu não fugires, ó tolo, eu te digo realmente. Assim endereçado, o valente Drishtadyumna respondeu, dizendo: essa mesma espada minha a qual respondeu ao teu pai, resolutamente engajado em batalha, irá hoje responder estas tuas palavras. Se Drona pode ser morto por mim, ó tu que és um Brahmana em nome somente, porque eu não deveria então, aplicando minha destreza, matar a ti também em batalha hoje.
Tendo dito essas palavras, o colérico comandante do exército Pandava, o filho de Prishata, perfurou o filho de Drona com uma flecha afiada. Então o filho de Drona, cheio de grande raiva, encobriu todos os lados de Drishtadyumna, ó rei, naquela batalha, com flechas retas. Cobertos por milhares de setas, nem o céu, nem os pontos do horizonte, nem os combatentes em volta, podiam, ó monarca, ser vistos mais. Similarmente, o filho de Prishata, ó rei, encobriu o filho de Drona, aquele ornamento de batalha, com setas, na própria vista de Karna. O filho de Radha, também, ó monarca, resistiu sozinho aos Pancalas e aos Pandavas e aos 5 filhos de Draupadi e Eudamanyu e o poderoso guerreiro encarou o Satyaki, por consequência de qual façanha ele se tornou o centro de atração de todos os olhares. Então Drishtadyumna naquela batalha cortou o arco muito resistente e formidável do filho de Drona, como também todas as suas flechas parecendo cobras de veneno virulento. O filho de Drona, no entanto, com suas flechas destruiu num piscar de olhos o arco, o dardo, a massa, o estandarte, os corcéis, o motorista, e o carro do filho de Prishata. Sem arco e sem carro e sem cavalos e sem motorista, o filho de Prishata então pegou uma cimitarra enorme e um escudo brilhante decorado com 100 luas. Dotado de grande agilidade de mão, e possuidor de armas poderosas, aquele poderoso guerreiro em carro, isto é, o filho heróico de Drona, ó rei, cortou rapidamente, naquela batalha, com muitas flechas de cabeça larga, aquelas armas também de Drishtadyumna antes que o último pudesse descer de seu carro. Tudo isso pareceu muito extraordinário. O poderoso guerreiro em carro Ashvatthama, no entanto, embora lutando vigorosamente, não pôde, ó o chefe dos Bharatas, matar Drishtadyumna que estava sem carro e sem cavalos e sem arco, embora perfurado e extremamente mutilado por muitas flechas. Quando, portanto, ó rei, o filho de Drona descobriu que ele não podia matar seu inimigo com flechas, ele pôs de lado seu arco e procedeu rapidamente em direção ao filho de Prishata. A impetuosidade daquele de grande alma, quando ele avançou em direção a seu inimigo, parecia aquela de Garuda mergulhando para capturar uma cobra grande. Enquanto isso Madhava, dirigindo-se a Arjuna, disse: Veja, ó Partha, como o filho de Drona está avançando com grande velocidade em direção ao carro do filho de Prishata. Sem dúvida, ele matará o príncipe. Ó o poderosamente armado, ó opressor de inimigos, salve o filho de Prishata, que está agora dentro das mandíbulas do filho de Drona como se dentro das mandíbulas da própria morte. Tendo dito essas palavras, o valente Vasudeva incitou os corcéis em direção àquele local onde o filho de Drona estava. Aqueles corcéis, do esplendor da lua, incitados por Keshava, procederam em direção ao carro do filho de Drona, devorando os próprios céus. Vendo aqueles dois de grande energia, isto é, Krishna e Dhananjaya, indo em direção a ele, o poderoso Ashvatthama fez grandes esforços para matar Drishtadyumna logo. Vendo Drishtadyumna arrastado, ó os soberanos de homens, por seu inimigo, o poderoso Partha disparou muitas flechas no filho de Drona. Aquelas flechas, decoradas com ouro e disparadas do Gandiva, se aproximaram do filho de Drona e o perfuraram profundamente como cobras entrando em um formigueiro. Assim perfurado por aquelas flechas terríveis, o filho valente de Drona, ó rei, abandonou o príncipe Pancala de energia incomensurável. De fato, aquele herói, afligido dessa maneira pelas flechas de Dhananjaya, subiu em seu carro, e pegando seu próprio arco excelente, começou a perfurar Partha com muitas flechas. Enquanto isso, o heróico Saareva, ó os soberanos de homens, levou para longe em seu carro o filho de Prishata, aquele opressor de inimigos. Arjuna então, ó rei, perfurou o filho de Drona com muitas flechas. Cheio de raiva, o filho de Drona atingiu Arjuna nos braços e no peito. Assim provocado, Partha, naquela batalha, disparou no filho de Drona uma flecha comprida que parecia uma segunda vara da morte, ou melhor, a própria morte. Aquela flecha de grande esplendor caiu sobre o ombro do herói Brahmana.
Muito agitado, ó monarca, naquela batalha, pela violência do golpe, ele sentou-se no terraço de seu carro e desmaiou. Então Karna, ó monarca, vibrou seu arco Vijaya e, cheio de raiva, olhou repetidamente para Arjuna naquela batalha, desejando um duelo com ele. Enquanto isso, o motorista do filho de Drona, vendo o último inconsciente, levou-o rapidamente em seu carro para longe do campo de batalha. Vendo o filho de Prishata resgatado e o filho de Drona afligido, os Pancalas, ó o rei, expectantes de vitória, começaram a proferir gritos altos. Milhares de instrumentos agradáveis começaram a ser tocados. Vendo tais feitos extraordinários em batalha, os combatentes proferiram rugidos leoninos. Tendo realizado aquela façanha, Partha se dirigiu a Vasudeva, dizendo: proceda, ó Krishna, em direção aos Sansapitakas, pois isso é muito desejado por mim. Ouvindo aquelas palavras do filho de Pandu, ele da linhagem de Dashara procedeu naquele carro agraciado com muitos pendões e cuja velocidade parecia aquela do vento ou da mente. Capítulo 60. Krishna relata partes da batalha para Arjuna. Bhima mata príncipe Nishada. Sanjaya disse, enquanto isso Krishna, apontando o rei Yudhishthira o justo, para o filho de Kunti Partha, dirigiu-se a ele nessas palavras. Lá, ó o filho de Pandu, teu irmão, Yudhishthira, está sendo perseguido por muitos arqueiros poderosos e formidáveis entre os Dhartarashtras, todos inspirados com o desejo de matá-lo. Os Pancalas poderosos, difíceis de derrotar em batalha, estão indo atrás de Yudhishthira de grande alma pelo desejo de resgatá-lo. Lá, Duryodhana, ó Partha, o rei do mundo inteiro, vestido em armadura e acompanhado por um grande exército de carros, está perseguindo o rei Pandava. Impelido pelo desejo de massacrar seu rival, o poderoso Duryodhana, ó tigre entre homens, o está perseguindo, acompanhado por seus irmãos, o toque de cujas armas é tão fatal quanto aquele de cobras venenosas e que são todos familiarizados com todos os modos de guerra. Aqueles elefantes da Dhartarashtra e cavalos e guerreiros em carros e soldados da infantaria estão avançando para agarrar Yudhishthira como homens pobres atrás de uma pedra preciosa. Veja, reprimidos por Satyaki e Bhima, eles foram entorpecidos novamente, como os Daityas, que desejavam roubar o Anrita, feitos imóveis por Sakra e Agni. Os poderosos guerreiros em carros, do exército Kuru, no entanto, por causa da imensidão de seus números, estão procedendo novamente em direção a Yudhishthira como uma vasta quantidade de água na estação das chuvas, avançando em direção ao oceano. Aqueles arqueiros poderosos estão proferindo rugidos leoninos, soprando suas conchas, e vibrando seus arcos. Eu considero o filho de Kunti Yudhishthira, assim trazido sob a influência de Duryodhana, como já estando dentro das mandíbulas da morte ou já despejado como uma libação no fogo sacrificial. O exército do filho de Dhritarashtra, ó Pandava, está em formação de combate e equipado devidamente. O próprio Sakra, chegando dentro do alcance de suas flechas, mal poderia escapar. Quem irá suportar em batalha a impetuosidade do heróico Duryodhana que dispara chuvas de flechas com a maior celeridade e que, quando enfurecido, parece o próprio destruidor? A força das flechas do heróico Duryodhana, ou do filho de Drona, ou de Kripa ou de Karna, derrubariam as próprias montanhas. Aquele opressor de inimigos, isto é, o rei Yudhishthira, foi uma vez forçado por Karna a dar suas costas para o campo. O filho de Radha é dotado de grande força e excelente agilidade de mão. Possuidor de grande habilidade, ele é habilidoso em batalha. Ele é competente para afligir o filho mais velho de Pandu em luta, especialmente quando ele está unido com o poderoso e bravo filho de Dhritarashtra. De votos rígidos, quando o filho de Pritha, Yudhishthira, estava envolvido em batalha com todos aqueles guerreiros, outros grandes guerreiros em carros o tinham atacado e contribuído para sua derrota. O rei, o melhor dos Bharatas, está extremamente emaciado por causa de seus jejuns. Ele é dotado de força Brahma, mas o pujante não é dotado de muito do poder Kshatriya.
Atacado, entretanto, por Karna, o nobre filho de Pandu, Yudhishthira, aquele opressor de inimigos, foi colocado em uma situação de grande perigo. Eu penso, ó Partha, que o rei Yudhishthira caiu. De fato, já que aquele castigador de inimigos, o colérico Bhimasena, ouve friamente os rugidos leoninos dos Dhritarashtra's que gritam frequentemente ansiando pela vitória e soprando suas conchas, eu acho, ó touro entre homens, que o filho de Pandu Yudhishthira está morto. Lá Karna incita adiante os poderosos guerreiros em carros dos Dhritarashtra's em direção ao filho de Pritha com as armas chamadas Tunakarna, Indrasja e Pasupata, e com clavas e outras armas. O rei, ó Bharata, deve estar profundamente afligido e extremamente enfraquecido, porque os Pancalas e os Pandavas, aqueles principais de todos os manejadores de armas, são vistos proceder com grande velocidade em direção a ele em uma hora, quando velocidade é da maior importância, como homens fortes avançando para o resgate de uma pessoa afundando em um mar sem fundo. O estandarte do rei não está mais visível. Ele provavelmente foi derrubado por Karna com suas flechas. Na própria vista dos gêmeos, ó Partha, e de Satyaki Shikandin, e Drishtadyumna e Bhima e Satânica, ó Senhor, como também de todos os Pancalas e os Sedis, ó Bharata, lá Karna está destruindo a divisão Pandava com suas flechas, como um elefante destruindo um grupo de lotos. Lá, aqueles guerreiros em carros do teu exército, ó filho de Pandu, estão fugindo. Veja, ó Partha, como aqueles grandes guerreiros estão se retirando. Aqueles elefantes, ó Bharata, atacados por Karna em batalha, estão fugindo em todas as direções, proferindo gritos de dor. Lá multidões de guerreiros em carros, derrotados em batalha, ó Partha, por Karna, aquele subjugador de inimigos, estão fugindo em todas as direções. Veja, ó Partha, aquele principal dos estandartes, do filho de Suta, em seu carro, portando o emblema do laço do elefante, é visto se mover por todo o campo. Lá, o filho de Radha está agora avançando contra Bhimasena, espalhando centenas de flechas enquanto ele prossegue e massacrando o teu exército com isso. Lá, aqueles poderosos guerreiros em carros dos Pancalas estão sendo derrotados por Karna, assim como os Daityas foram derrotados por Sakra em batalha terrível. Lá, Karna, tendo derrotado os Pancalas, os Pandus, e os Srinjayas, está lançando seus olhos para todos os lados, eu penso, para te procurar. Veja, ó Partha, Karna, quando ele estica belamente o principal dos seus arcos, parece muito belo, assim como Sakra no meio dos celestiais, depois de vencer seus inimigos. Lá os Kauravas, contemplando a destreza de Karna, estão rugindo e inspirando os Pandus e os Srinjayas com medo em todos os lados. Lá, o próprio Karna, apavorando os Pandus com toda a sua energia, em batalha terrível, está se dirigindo a todas as tropas, ó concessor de honras, dizendo, abençoados sejam vocês, avancem, ó Kauravas e se movam com tal velocidade que nenhum Srinjaya possa escapar com vida nessa batalha. Reunidos, façam isso todos vocês. Em relação a nós seguiremos atrás de vocês. Dizendo essas palavras, ele está avançando atrás de suas tropas, espalhando suas flechas. Veja Karna, adornado com seu guarda-sol branco nessa batalha e parecendo com as colinas Udaya adornadas pela lua. Com seu guarda-sol belo de 100 varetas, parecendo a lua cheia, suspenso sobre sua cabeça, ó Bharata, nessa batalha, Karna, ó príncipe, está lançando seus olhares atrás de ti. Sem dúvida, ele irá, nessa batalha, vir para cá, com grande velocidade. Veja-o, ó poderosamente armado, enquanto ele vibra seu arco formidável e atira, nessa batalha terrível, suas flechas parecendo cobras de veneno virulento. Lá, o filho de Radha vira nessa direção, vendo teu estandarte portando um macaco, e desejando, ó Partha, um combate contigo, ó opressor de inimigos. De fato, ele vem para sua própria destruição, assim como um inseto para a boca de uma lâmpada. Colérico e corajoso, ele está sempre dedicado ao bem do filho de Dhritarashtra. De má compreensão, ele é sempre incapaz de te tolerar.
Vendo Karna só e desamparado, o filho de Dhritarashtra, ó Bharata, se dirige em direção a ele com grande determinação, acompanhado por sua tropa de carros, para protegê-lo. Que aquele de alma perversa, junto com todos aqueles aliados dele, seja morto por ti, aplicando o teu vigor, pelo desejo de ganhar fama, reino e felicidade. Vocês dois são dotados de grande força. Vocês dois são possuidores de grande celebridade. Quando enfrentando um ao outro em batalha, ó Partha, como um celestial e um Danava na grande batalha entre os deuses e os Asuras, que todos os Kauravas vejam tua destreza. Vendo-te cheio de grande raiva e Karna também excitado à fúria, ó touro da raça Bharata, Duryodhana em cólera não será capaz de fazer qualquer coisa. Lembrando que tu mesmo és de alma purificada, ó touro da raça Bharata, e lembrando também que o filho de Radha nutre uma grande animosidade pelo virtuoso Yudhishthira, realize, ó filho de Kunti, aquilo que deve ser realizado agora. Colocando corretamente teu coração na batalha, avance contra aquele líder de guerreiros em carros. Lá, 500 dos principais guerreiros em carros, ó tu melhor dos guerreiros em carros, que são dotados de grande poder e energia feroz, e 5.000 elefantes, e o dobro de cavalos, e incontáveis soldados da infantaria, todos juntos, ó filho de Kunti, e protegendo uns aos outros, ó herói, estão avançando contra ti. Mostre-te, por tua própria vontade, para aquele arqueiro formidável, isto é, o filho de Sulta. Avance, ó touro da raça Bharata, em direção a ele com grande velocidade. Lá, Karna, cheio de grande fúria, está avançando contra os Pancalas. Eu vejo seu estandarte se aproximando do carro de Drishtadyumna. Eu penso que ele exterminará os Pancalas. Eu te direi, ó touro da raça Bharata, algumas boas notícias, ó Partha. O rei Yudhishthira o justo está vivo. Lá, o poderosamente armado Bhima, tendo retornado, está posicionado na vanguarda do exército, apoiado pelos Sanjayas e por Satyaki, ó Bharata. Lá, os Kauravas estão sendo massacrados com flechas afiadas por Bhimazena, ó filho de Kunti, e os Pancalas de grande alma. As tropas do filho de Dhritarashtra, com seus rostos desviados do campo, e com sangue escorrendo de seus ferimentos, estão fugindo rapidamente da batalha, atingidas por Bhima com suas flechas. Banhado em sangue, o exército Bharata, ó principal da família de Bharata, apresenta um aspecto extremamente triste como aquele da terra quando privada de colheitas. Veja, ó filho de Kunti, Bhimazena, aquele principal dos combatentes, cheio de raiva como uma cobra de veneno virulento, e empenhado em desbaratar a hoste, Kaurava. Faixas amarelas, vermelhas e pretas e brancas, enfeitadas com estrelas e luas e sóis como também muitos guarda-sóis, ó Arjuna, jazem espalhados em volta. Feitos de ouro ou prata ou bronze e outros metais, estandartes estão espalhados, e elefantes e corcéis também, espalhados por todo o campo. Lá, aqueles guerreiros em carros estão caindo de seus carros, privados de vida pelos Pancalas que não recuam com flechas de diversos tipos. Lá os Pancalas de grande velocidade, ó Dhananjaya, estão avançando contra os elefantes da Dhritarashtra e corcéis e carros sem condutores. Indiferentes às suas próprias vidas, ó castigador de inimigos, aqueles guerreiros difíceis de derrotar em batalha, ajudados pelo poder de Bhimazena, estão subjugando, ó tigre entre homens, o exército hostil. Lá, os Pancalas estão proferindo rugidos altos e soprando suas conchas enquanto eles são avançando contra seus inimigos e os oprimindo com suas flechas em batalha. Veja sua grande energia e poder. Por puro heroísmo, os Pancalas estão massacrando os Dhritarashtras como leões enfurecidos matando elefantes. Desarmados eles estão pegando as armas de seus inimigos. Armados e com aquelas armas assim arrebatadas, eles estão matando seus inimigos que são batedores eficazes, e proferindo rugidos altos. As cabeças e braços de seus inimigos estão sendo cortados e derrubados no campo. Os carros e elefantes e cavalos Pancala são todos dignos do maior louvor.
como cisnes de velocidade deixando o lago Manasa e se precipitando no Ganga. Os Pancalas estão avançando contra os Kauravas, e toda parte do vasto exército da Dhritarashtra é atacada por eles. Como touros resistindo a touros, os heróicos Kripa e Karna e outros líderes estão aplicando toda a sua bravura para resistir aos Pancalas. Os heróis Pancala, encabeçados por Drishtadyumna, estão matando milhares de seus inimigos, isto é, os grandes guerreiros em carros do exército da Dhritarashtra já afundando no oceano das armas de Bhima. Vendo os Pancalas oprimidos por seus inimigos, o filho destemido do deus do vento, atacando a força hostil, está disparando suas flechas e proferindo rugidos altos. A maior parte do vasto exército da Dhritarashtra está muito apavorada. Veja aqueles elefantes, perfurados por Bhima com suas flechas do comprimento de uma jarda, estão caindo como topos de montanha rachados pelo raio de Indra. Lá, aqueles elefantes enormes, profundamente perfurados pelas flechas retas de Bhimazena estão fugindo, esmagando suas próprias tropas. Tu não reconheces os insuportáveis gritos leoninos, ó Arjuna, de Bhimazena rugindo terrivelmente inspirado pelo desejo de vitória em batalha. Lá, o príncipe dos Nishadas, cheio de raiva, está indo contra o filho de Pandu, em seu principal dos elefantes, pelo desejo de matá-lo com suas lanças, assim como o próprio destruidor armado com sua clava. Atingidos por Bhima com 10 flechas afiadas do comprimento de uma jarda, dotadas de esplendor do fogo ou do sol, os 2 braços do príncipe rugindo, com lanças em punho, foram cortados. Matando o príncipe, Bhima procede contra outros elefantes parecendo com massas de nuvens azuis e conduzidos por condutores que os guiam com habilidade. Veja aqueles condutores atacando Vrikudara com dardos e lanças em profusão. Matando com suas flechas afiadas aqueles elefantes, 7 de uma vez, seus estandartes triunfais também, ó Oparta, são derrubados por teu irmão mais velho. Com relação àqueles outros elefantes, cada um deles está sendo morto com 10 flechas por ele. Os gritos dos Dhritarashtras não são mais ouvidos, agora que Bhima, ó touro da raça Bharata, que é igual ao próprio Purandara, está engajado em batalha. 3 arshawines completos dos soldados de Duryodhana tinham sido reunidos, na frente de Bhima. Eles todos foram detidos por aquele leão entre homens, Bhimazena, em fúria. Sanjaya continuou, veja aquela façanha, de realização difícil, realizada por Bhimazena. Arjuna, com suas flechas afiadas, destruiu o restante de seus inimigos. Os Sansapitakas poderosos, ó Senhor, massacrados em batalha e desbaratados, por Arjuna, fugiram em todas as direções, dominados pelo medo. Muitos entre eles, que caíram, se tornaram os convidados de Chakra e obtiveram grande felicidade. Em relação a Partha, aquele tigre entre homens, ele continuou, com suas flechas retas, a massacrar a hoste da Dhritarashtra, consistindo em 4 tipos de tropas. Capítulo 61. Karna vence Sikandin. Dussasana vs Drishtadyumna. Vrishasena vs Nakula. Oluka vs Sahadeva. Bhima vence Duryodhana, massacra exército com armas celestes. Dhritarashtra disse, quando Bhima e o filho de Pandu Yudhishthira estavam envolvidos em batalha, quando minhas tropas estavam sendo massacradas pelos Pandus e os Sanjayas, quando, de fato, meu exército vasto sendo dividido e desbaratado repetidamente ficou desanimado, diga-me, ó Sanjaya, o que os Kauravas fizeram? Sanjaya disse, vendo poderosamente armado Bhima, o filho de Suta de grande coragem, com olhos vermelhos de fúria, ó rei, avançou em direção a ele. Vendo teu exército fugir de Bhimazena, o poderoso Karna, ó rei, o reagrupou com grandes esforços. O poderosamente armado Karna, tendo reagrupado a hoste de teu filho, procedeu contra os Pandavas, aqueles heróis difíceis de derrotar em batalha. Os grandes guerreiros em carros dos Pandavas também, vibrando seus arcos e disparando suas flechas, procederam contra o filho de Urada.
Bimazena, e o neto de Sine, e Shikandi e Janamejaya, e Drishtadyumna de grande força, e todos os Prabhadrakas, e aqueles tigres entre homens, os Pancalas, cheios de raiva e inspirados pelo desejo de vitória, avançaram naquela batalha de todos os lados contra teu exército. Similarmente, os grandes guerreiros em carros do teu exército, ó rei, procederam rapidamente contra a hoste Pandava, desejosos de massacrá-la. Cheios de carros e elefantes e cavalos, e abundando com soldados da infantaria e estandartes, os dois exércitos então, ó tigre entre homens, assumiram um aspecto extraordinário. Shikandi procedeu contra Karna, e Drishtadyumna procedeu contra teu filho Dushasana, acompanhado por um grande exército. Nakula procedeu contra Vrishasena, enquanto Yudhishthira contra Citrasena. Saareva, ó rei, naquela batalha, procedeu contra Uluka. Satyaki procedeu contra Shakuni, e os filhos de Draupadi contra os outros Kauravas. O poderoso guerreiro em carro Ashvatthama procedeu, com grande cuidado, contra Arjuna. O filho de Sharadvata Kripa procedeu contra o arqueiro poderoso Aidamanyu, enquanto Kritavarma de grande força procedeu contra o Tamauja. O poderosamente armado Bimazena, ó majestade, sozinho e não protegido, resistiu a todos os Kurus e aos teus filhos na dianteira de sua divisão. O matador de Bhishma, Shikandi, então, ó monarca, com suas flechas aladas, resistiu a Karna, movendo-se rápido destemidamente naquela batalha. Mantido sob controle, Karna então, seus lábios tremendo de raiva, atacou Shikandi com 3 flechas no meio de suas sobrancelhas. Com aquelas 3 flechas fincadas em sua testa, Shikandi parecia muito belo como uma montanha de prata com 3 topos elevados. Profundamente perfurado pelo filho de Suta naquele combate, o arqueiro poderoso Shikandi perfurou Karna, em retorno, com 90 flechas afiadas. O poderoso guerreiro em carro Karna então, matando os cavalos de Shikandi e em seguida seu motorista com 3 flechas, cortou sua bandeira com uma flecha de face de navalha. Aquele poderoso guerreiro em carro então, aquele opressor de inimigos, cheio de raiva, pulou de seu carro sem cavalos e lançou um dardo em Karna. Cortando aquele dardo com 3 flechas naquele combate, Karna então, ó Bharata, perfurou Shikandi com 9 flechas afiadas. Evitando então as flechas disparadas do arco de Karna, aquele melhor dos homens, Shikandi, extremamente mutilado, retirou-se depressa daquele local. Então Karna, ó monarca, começou a espalhar as tropas dos Pandavas, como um vento poderoso espalhando uma pilha de algodão. Enquanto isso Drishtadyumna, ó monarca, afligido por teu filho, perfurou Dushasana, em retorno, com 3 flechas no centro do peito. Então Dushasana, ó senhor, perfurou o braço esquerdo de seu atacante com uma flecha de cabeça larga, afiada e reta e equipada com asas de ouro. Assim perfurado, Drishtadyumna, cheio de ira e desejo de revidar, disparou uma flecha terrível, ó Bharata, em Dushasana. Teu filho, no entanto, ó rei, com 3 flechas dele, cortou aquela flecha impetuosa disparada por Drishtadyumna enquanto ela corria em direção a ele. Aproximando-se de Drishtadyumna então, ele o atingiu nos braços e no peito com 17 outras flechas de cabeça larga adornadas com ouro. Nisso o filho de Prishata, cheio de raiva, cortou o arco de Dushasana, ó senhor, com uma flecha afiada de cabeça de navalha, pelo que todas as tropas lá proferiram um grito alto. Pegando então outro arco, teu filho, como se sorrindo, manteve Drishtadyumna sob controle com chuvas de flechas de todos os lados. Vendo a destreza daquele teu filho de grande alma, os combatentes, como também os Siddhas e as Apsaras, ficaram todos muito admirados. Nós então vimos o poderoso Drishtadyumna assim atacado por Dushasana parecer um elefante enorme, mantido sob controle por um leão. Então muitos guerreiros em carros Pancala e elefantes e cavalos, ó o irmão mais velho de Pandu, desejosos de resgatar o comandante do exército Pandava, cercaram teu filho.
A batalha que começou, ó opressor de inimigos, entre teus guerreiros e o inimigo, apresentou uma visão tão terrível quanto aquela que pode ser vista na destruição de todas as criaturas no fim do Yuga. Vrishasena, ficando ao lado de seu pai, tendo perfurado Nakula com 5 flechas feitas totalmente de ferro, perfurou-o novamente com 3 outras flechas. O heróico Nakula então, como se sorrindo, perfurou profundamente Vrishasena no peito com uma flecha do comprimento de uma jarda de gume excelente. Assim perfurado por seu inimigo poderoso, aquele opressor de inimigos, isto é, Vrishasena, perfurou seu atacante com 20 setas e foi ele mesmo perfurado por ele com 5. Então aqueles 2 touros entre homens cobriram um ao outro com milhares de setas, pelo que as divisões que os apoiavam se dividiram. Vendo as tropas do filho de Dhritarashtra fugindo, o filho de Suta, seguindo elas, ó rei, começou a pará-las à força. Depois que Karna tinha ido para longe, Nakula procedeu contra os Kauravas. O filho de Karna também, evitando Nakula, procedeu rapidamente, ó senhor, para onde seu pai, o filho de Urrada, estava para proteger as rodas do seu carro. O enfurecido Luka foi reprimido por Sahadeva. Tendo matado seus 4 corcéis, o valente Sahadeva então despachou o motorista de seu inimigo para a residência de Yama. O Luka então, aquele alegrador de seu pai, saltando de seu carro, ó rei, prosseguiu rapidamente e entrou na divisão dos Trigartas. Satyaki, tendo perfurado Shakuni com 20 flechas afiadas, cortou facilmente o estandarte do filho de Subala com uma flecha de cabeça larga. O valente filho de Subala, cheio de raiva, ó rei, naquele confronto, perfurou a armadura de Satyaki e então cortou seu estandarte dourado. Então o Satyaki perfurou em retorno com muitas setas afiadas, e atingiu seu motorista, ó monarca, com 3 setas. Com grande velocidade então, ele despachou com outras flechas os corcéis de Shakuni para a residência de Yama. Descendo depressa então, ó touro entre homens, de seu carro, Shakuni, aquele poderoso guerreiro em carro, subiu rapidamente no carro de Uluka. O último então levou com grande velocidade seu pai para longe do neto de Sine, aquele guerreiro hábil em batalha. Então o Satyaki, ó rei, avançou naquela batalha contra teu exército com grande impetuosidade, pelo que aquele exército se dividiu. Coberto pelas flechas do neto de Sine, teu exército, ó monarca, fugiu para todos os lados com grande velocidade, e caiu privado de vida. Teu filho resistiu a Bhimazena naquela batalha. Em um instante Bhima fez aqueles soberanos de homens ficar sem cavalos e sem motorista e sem carro e sem estandarte, no que as tropas, Pandava, ficaram muito contentes. Então teu filho, ó rei, foi para longe da presença de Bhimazena. O exército Kuru inteiro, nisto, avançou contra Bhimazena. Tremendo tornou-se o barulho feito por aqueles combatentes inspirados com o desejo de matar Bhimazena. Ildamanio, perfurando Kripa, rapidamente cortou seu arco. Então Kripa, aquele principal de todos os manejadores de armas, pegando outro arco, derrubou no chão o estandarte e motorista e guarda-sol de Ildamanio. Nisso, o poderoso guerreiro em carro Ildamanio se retirou em seu carro, ele mesmo o dirigindo. O Tamaúja cobriu o terrível filho de Rídika, dotado de destreza formidável, com uma chuva grossa de flechas, como uma nuvem derramando torrentes de chuva em uma montanha. A batalha entre eles, ó opressor de inimigos, tornou-se tão terrível que sua igual, ó monarca, eu nunca tinha visto antes. Então Kritavarma, ó rei, naquele combate, perfurou repentinamente o Tamaúja no peito, no que o último sentou-se no terraço de seu carro. Seu motorista então levou embora aquele principal dos guerreiros em carros. Então o exército Kuru inteiro avançou em Bhimazena. Dushasana e o filho de Subala, cercando o filho de Pandu com uma grande tropa de elefantes, começou a atacá-lo com flechas pequenas. Então Bhima, fazendo o colérico Duryodhana virar suas costas no campo por meio de centenas de setas, avançou rapidamente em direção àquele exército de elefantes.
Observando aquela tropa de elefantes avançar impetuosamente contra ele, Vrikudara ficou cheio de grande ira e invocou suas armas celestes. E ele começou a golpear elefantes com elefantes, como Indra golpeando os Asuras. Enquanto empenhado em massacrar aqueles elefantes, Vrikudara, naquela batalha, cobriu o céu com suas flechas como miríades de insetos cobrindo um fogo. Como o vento espalhando massas de nuvens, Bhima rapidamente espalhou e destruiu multidões de elefantes reunidos aos milhares. Completamente cobertos com redes de ouro, como também com muitas pedras preciosas, os elefantes pareciam muito belos naquela batalha, como nuvens carregadas com relâmpago. Massacrados por Bhima, aqueles elefantes, ó rei, começaram a fugir. Alguns entre eles, com seus corações perfurados, caíam no chão. Com aqueles elefantes caídos e caindo enfeitados com ouro, o solo parecia belo lá, como se coberto com montanhas quebradas. Com os guerreiros em elefantes caídos de resplandecência brilhante e adornados com joias, a terra parecia bela, como se coberta com planetas de mérito esgotado. Então elefantes, com suas têmporas, globos frontais, e trombas profundamente perfurados, fugiram a centenas naquela batalha, atormentados pelas flechas de Bhimazena. Alguns entre eles, enormes como colinas, afligidos com medo e vomitando sangue, fugiram, seus membros mutilados com setas, e pareciam por causa disso, com montanhas com metais líquidos, escorrendo por seus lados. As pessoas então viram os dois braços de Bhima, parecendo duas cobras imensas, cobertos com pasta de sândalo e outros unguentos socados, continuamente empenhados em estirar o arco. Ouvindo o som da corda de seu arco e palmas que pareciam o ribombo do trovão, aqueles elefantes, expelindo urina e fezes, fugiam apavorados. As façanhas de Bhima sozinho de grande inteligência, naquela ocasião, brilhavam como aquelas do próprio Rudra, enquanto empenhado em destruir todas as criaturas,